Boa tarde! Boa tarde a todas que estão aqui, a todas que vão assistir depois, porque eu tenho certeza que muita grávida vai querer assistir essa live depois. Porque, gente, a gestação é uma fase tão especial, mas acontece algumas coisas que a gente não espera, né? E às vezes o escape de xixi é uma dessas. A gente não consegue entender e muitas vezes não espera que esse xixi vai escapar na gestação. Uma fase que a gente está preocupado e pensando em outras coisas e não que vai ter um escapezinho do xixi sem querer, tá joia? Então hoje eu vou falar sobre isso. E na próxima sexta-feira, que também tem Papo de Pelve, terça e sexta, meio-dia, eu vou falar dessas perdas no pós-parto também, tá? Então, quem tá ligadinho aí, essa semana é a semana que eu vou falar das gestantes, do pós-parto. Vamos dar uma atenção para essa fase que tem muitas queixas relacionadas ao assoalho pélvico e à pelve. Então, se você tem uma amiga grávida, algum familiar, uma pessoa querida, avisa que o Papo de Pelve essa semana vai estar falando dos escapes de xixi na gestação e sexta-feira no pós-parto. Essas lives ficam todas gravadinhas aqui na minha página, tá? E, gente, para quem não sabe, né, para quem tá chegando aqui agora, eu sou Larissa Carvalho, sou fisioterapeuta pélvica e tô aqui para falar dos músculos íntimos, né, sem tabu, com muito respeito e te ajudando a ter uma melhor qualidade de vida. Porque quando a gente fala desses músculos do assoalho pélvico, nós estamos falando de xixi, de cocô, de parto, de pum e mais outras coisas que o assoalho pélvico tem uma ligação direta e você vai descobrir estando aqui comigo, né? E, gente, gestação é uma fase deliciosa, né? Não sei vocês, mas eu amei estar grávida, né? Eu tive uma gestação muito saudável, eu adorei, mas muda muita coisa no corpo da gente, né? A gente não tem noção, às vezes, na primeira gestação, das coisas que a gente vai sentir e o quanto vai mudar o corpo da gente. Principalmente a região da pelve, do assoalho pélvico. E às vezes eu falo para minhas pacientes, né? Às vezes elas chegam com sintomas com 12 semanas, né? Com pouquinho de semana. Nem tem barriga às vezes e já tá tendo algumas queixas, tanto de escape, quanto de dor. E aí eu falo para elas, né, tem coisa que ninguém conta pra gente na gestação, né? E que vai mudar tudo tão cedo. Então a gente tem um monte de hormônio que tá atuando desde quando a gente tem o positivo lá. Às vezes antes da gente pegar o positivo, já tá cheio de mudança no nosso corpo. Então a gente tem que estar avaliando, cuidando e prevenindo. E é isso que a fisioterapia obstétrica faz, tá? É pensar em todas as modificações, em todas as alterações, né, que a gente vai ter, porque o bebê vai crescer e eu vou precisar ter um corpo adaptado a isso, né? Então eu já sei que a respiração vai mudar, né? Então, não sei se vocês já repararam, mas, né, quem tá grávida ou quem tem alguém grávida próximo, né, que não respira, né, tão livremente, com tanta expansão do pulmão, né, com tanta mobilidade ali, né, porque o bebê vai crescendo e acaba ali, né, apertando o músculo respiratório. Então, a gente tem algumas repercussões respiratórias, tem a questão da diástase abdominal, porque esse músculo, né, vai afastando ali, né, para o bebê crescer. Então a diástase é uma questão, né, fisiológica. Toda mulher grávida vai ter a diástase, tá? O que a gente tem que ver é se depois essa diástase continua e se ela vai ser patológica, né? Se ela traz sintomas, se ela traz disfunções. A gente também vai ter uma coluna ali, né, prejudicada, porque na hora que o abdômen cresce, ele prende, os músculos do abdômen, eles são presos, eles têm conexões lá atrás com a coluna. Além de aqui, né, que é o músculo da diástase. Então, o que acontece? A barriga da gente vai lá pra frente e a coluna fica judiada ali, né? Então, por isso, muitas mulheres têm a dor lombar também, né? E aí, a
gente chega no assoalho pélvico. O assoalho pélvico é essa musculatura que vai estar, né, ali embaixo da pelve, né? Então ele tá aqui, né? Aqui tá os nossos ossinhos do bumbum, aqui o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico tá aqui segurando todo o peso do bebê. Então o bebê fica apoiado aqui e a cada fase da gestação, né, o bebê vai crescendo, os hormônios vão mudando, né? Então cada vez mais a gente vai tendo a relaxina, porque o corpo quer abrir, o corpo quer expandir, né? O corpo quer deixar esse bebê caber e o corpo espera a gente ter um parto normal, né? Então essa sobrecarga, esse peso vem tudo aqui no assoalho pélvico. Tá vendo por que eu falei assim? Mesmo se você não estiver grávida, vem para essa live que vai ser importante, você vai entender muito sobre isso. Porque mesmo que você não esteja grávida atualmente, o seu corpo já passou por tudo isso, tudo. De respiração, de abdômen, de diástase, de sobrecarga na lombar, mesmo se você não tenha tido dor, e também no assoalho pélvico. Tá? Então, tudo isso já se transformou alguma vez no seu corpo se você esteve grávida. E quanto mais gestações você teve, então quanto mais vezes ficou grávida, mais impacto e mais isso aconteceu. Então, pensa bem o quanto o corpo muda. Às vezes parece que, né, gestação, no começo a gente acha que 9 meses, nossa, vou ficar grávida quase um ano, né? A gente pensa. Depois vai passando, a gente fala, nossa, passou tão rápido, né? E aí a gente for pensar o quanto esse corpo muda. Durante 9 meses, 40 semanas, é muita adaptação. Né? São muitas questões ali que vão estar acontecendo ao mesmo tempo, né? O corpo está ali fabricando outro corpo, né? Então é importante a gente entender que todas essas adaptações, ela tem repercussão também no assoalho pélvico. Porque eu falo que o assoalho pélvico, ele vai estar ligado ao xixi, ao cocô, ao parto, ao pum, a bexiga caída, o útero caído, tudo isso. Como uma função principal, quando a gente olha ali no músculo, a gente enxerga, né, essas estruturas, esses buraquinhos que vão passar, né, o xixi, o cocô, né, o pum, o bebê, a gente enxerga ali. Mas a gente já sabe que ele é conectado com tudo que tá ali para cima. Então, o jeito que a gestante respira, né, essa respiração travada, ela vai impactar lá embaixo no assoalho pélvico também. Essa diástase, esse abdômen aí, quando ele é muito fraco, ele também vai estar prejudicando lá no assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico também tem função respiratória, postural e de equilíbrio. E aí a gente vai pensar aí, né, quando a gente fala de equilíbrio, gente, a gestante vai mudando a postura e como ela anda. Vocês já repararam que às vezes a gente fala que a gestante está andando igual o patinho? Por quê? Porque a barriga dela cresce. E aí o centro de equilíbrio dela, que era aqui, ele passa para frente. Então ela vai começar a afastar a perna para abrir mais a base para não desequilibrar. Então, o assoalho pélvico tem função até em ajudar nisso, porque muda a postura da pelve e muda o equilíbrio. Então, também tem repercussões ali no assoalho pélvico. Quando a gente pensa nisso tudo, nós vamos pensar o quanto que ele está judiado, o quanto que ele está cansado na gestação. Né? Então, a gente vai pensar em como que a gente treina e cuida dele. Se é igual, se é diferente. Mas o que a gente mais tem que focar é de que se tem escape de xixi na gestação, assim como na menopausa, assim como na atividade física, assim como em qualquer outra situação, precisa de cuidado. Nós não podemos normalizar porque tá grávida, vai escapar xixi. Tá perdendo xixi? Ah, mas tá grávida. Tá tudo bem. Ah, depois da gravidez passa. Não podemos normalizar isso, gente. Nós temos vários estudos trazendo que a mulher que tem perda de xixi na gestação,
se ela não cuidar, não procurar ajuda, não avaliar esse músculo, não treinar assoalho pélvico, não fizer alguns ajustes, ela tem mais chance de ter essa perda no puerpério, lá no pós-parto e também lá na menopausa. Enquanto que se ela cuida disso na gestação, então ela vai aprender a treinar, ela vai aprender postura, ela vai aprender respiração, ela já está dando estímulo, organizando esse corpo. E se esse corpo está organizado e estimulado, gente, ela vai ter uma gestação tranquila, sem cheirar xixi, ela vai ter um pós-parto muito melhor. E garantir uma menopausa também, né? A fase lá que vai estar mais velha, vai ter um monte de fator associado, ela vai estar garantindo esse músculo estar melhor também. Então, só tem benefícios. Na gestação, pensando no consultório, na busca das mulheres, é uma fase que elas vêm muito, né? Elas estão muito receptivas. Elas percebem que tem alguma coisa diferente ali no músculo e que o músculo não obedece, né? Que muitas vezes não obedece. E fazendo o treinamento, quando chega nas últimas semanas, ela ainda fala assim pra mim assim, nossa, eu tô fazendo esforço danado pra fazer o exercício do assoalho pélvico, mas parece que não tá vindo. Aí eu pego o espelho, mostro a contração, eu pego o aparelho, mostro a contração, porque o músculo fica tão cansado, tão sobrecarregado, que parece que não tá fazendo. Então, você que está grávida e está assistindo, não desanime dos exercícios. É natural, o corpo está cansado, o corpo está pesado, mas a gente tem que continuar estimulando cada fase de acordo com o que o músculo e o corpo precisa. Então, a gente tem que estar analisando como que está o músculo, mas o estímulo, gente, contrair, ter força, é o essencial. Até porque essa musculatura está segurando o bebê tudo ali em cima. Então, se ele não está forte o suficiente, ele vai reclamar. E que jeito que um assoalho pélvico reclama? Escapa xixi. Às vezes é quando tosse, quando ri, quando espirra, quando está com muita vontade. Acontece de sentir aquela pressão lá embaixo e parece que tudo está empurrando e que não vai voltar nunca mais, né? Os pacientes falam, nossa, parece que não vai voltar nunca mais. Por quê? Porque essa força, esse equilíbrio tá todo ali embaixo. E aí nós vamos pensar em alguns outros fatores que pode ali, né, tá travando o fortalecimento desse músculo do assoalho pélvico, né? Que é, às vezes, a constipação. Então, quando a gente fala, né, do intestino preso ali na gestação, a gente vai pensar na alimentação, a gente vai pensar no cuidado e sempre que possível a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, a gente fala para procurar nutricionista, para procurar cuidar dessa questão alimentar, porque muda muito o intestino também na gestação. Tem mulheres que ficam constipadas, tem mulheres que eram constipadas e acabam ficando com o intestino mais solto. Então, a gente vai pensar em dois fatores, né? Vai ter o fator alimentar e vai ter o fator de postura, de relaxamento do assoalho pélvico, né? De permitir esse cocô sair e pensar se esse músculo está respondendo. A contração para segurar um pum, por exemplo, e a relaxamento para quando tiver vontade de fazer cocô, o cocô sair completamente. O que vai ajudar nisso? As posturas, apoiar o pé no banquinho, fazer uma atividade física e ter uma boa alimentação. Se essa gestante tem restrição, está sentindo constipado ou o intestino muito solto, qualquer característica dessa, o nutricionista vai ajudar muito, porque ele consegue orientar, né, de acordo com aquela fase. Então, a junção disso tudo faz o intestino funcionar bem. E o que o assoalho pélvico tem a ver com o intestino, com a gestação, com tudo isso? Então, o assoalho pélvico, aquele músculo lá, né, que fica ali bem embaixo na pelve e que nele vai passar, né, o xixi, a vagina e o ânus. Quando essa mulher tá constipada, né, fica segurando muitos gases, esse músculo fica mais tenso, ele fica mais rígido, né? E tem mulheres que têm até as varizes pélvicas, então ali fica bem sensível. Se a gente tem um músculo que fica tenso o tempo todo, gente,
uma hora ele cansa. E pensando em gestação, ele já tá cansado, né, gente? Às vezes a gente acha que o músculo do assoalho pélvico tá bem, que não tem sintoma, mas ele é um músculo que tá ali tensionado, ele tá ali cansado. Então, por isso, a gente tem que pensar em tudo que está próximo a ele. O intestino da gestante, como é que funciona, se ela sente que esvaziou tudo o intestino, né? E como que tá essas atividades físicas. Por quê? Porque uma atividade física também mal orientada, em que ela exerce muita pressão no abdômen, né? Que pega um peso sem orientação, ela também pode ser prejudicial para o seu assoalho pélvico. Por quê? Porque a pressão lá dentro já está grande, já está aumentada. E aí, se ela faz uma atividade física com muita força, que ela prende o ar e ela trava, ela vai e empurra mais o assoalho pélvico. Então, tá vendo como é que tá tudo junto ali? E às vezes são esses fatores que podem estar causando a sua perda urinária, o seu escape de xixi. Porque o músculo já tá cansado de segurar o cocô, tá fazendo uma atividade física mal orientada, empurrando tudo, né? Às vezes tem ali receio de fazer exame, tem dor na região da pelve, e essa pelve vai ficando tensa, vai ficando dura, vai ficando cansada, né? Então, o tratamento dos escapes de xixi na gestação é baseado em muitas coisas, mas que são coisas muito gostosas de fazer e muito simples. Pensando no sentido que a gente tem uma pelve cansada, uma pelve sobrecarregada e que a gente não vai ficar ali só contraindo esse assoalho pélvico. Até porque se ela quiser um parto normal, quando chegar por volta de 34 semanas, a gente precisa repensar nisso tudo e começar a relaxar essa musculatura, fazer respirações para o parto, conscientização, movimentos. Então aí a gente direciona para outra coisa. Mas pensando aqui em gestação, nós temos que pensar que esse músculo do assoalho pélvico ele tem que ser forte, sim, para ele segurar o bebê, segurar tudo que está ali em cima do abdômen, segurar o xixi, o pum, o cocô, né, esse peso dos órgãos, então ele tem que ser forte. Ser forte não significa ficar apertando e soltando o dia inteiro, pelo amor de Deus, tá? Contrair, treinar o assoalho pélvico é igual vocês fazem exercício da academia. Ele tem um número, um repouso, exercícios também de manter, exercícios de reação à tosse, ao espirro, à pressão. Então, tudo isso é calculado ali para o músculo saber responder a cada situação. Quando eu espirro, o músculo faz diferente do que quando eu quero segurar, do que quando eu quero fazer o cocô. Então, cada momento usa uma característica que aquele músculo tem, de contração rápida, mantida, de pré-contração, de preparo, tá? E eu também vou precisar pensar que esse músculo precisa descansar, porque ele já está cansado de tanta sobrecarga. Então, preciso trazer tanto da região ali ao redor pélvica, quanto do assoalho pélvico, uma soltura, um relaxamento, um alongamento, tanto do assoalho pélvico quanto das estruturas ao redor. Então, é excelente fazer, né? Uma musculação bem orientada, um pilates, que é maravilhoso para organizar, também direcionado à gestação, né? Uma yoga também direcionada à gestação. Tudo isso é muito bom. Por quê? Porque a gente traz movimentos da pelve, solturas da pelve. E essa pelve, muitas vezes, ela tá tão tensa que a dor vem da própria tensão e não da adaptação. Então, vamos pensar aqui. Se tem uma gestante que trabalha 8 horas sentada, né? Trabalha 4 horas de manhã, faz o almoço, depois trabalha mais um pouco. Pensa bem, a pelve dela parada, sentada o dia todo, com essa pressão, sem movimento e só tendo a pressão ali. Como que os músculos ao redor do assoalho pélvico estão?
né? Então, eles estão cansados, eles estão estressados, eles não estão alongados. Então, a gente tem que ir trazendo movimentos e cuidados para ajudar na própria perda urinária, no sentido de trazer equilíbrio para essa região. Então, o que a gente sempre vai pensar? Que eu preciso primeiro cuidar do assoalho pélvico, né? Ninguém cuida, ninguém trata de assoalho pélvico, gente, fazendo yoga, fazendo pilates, fazendo uma atividade paralela. Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que conhecer o assoalho pélvico, tá? Isso é muito importante. Então, a gente traz o fortalecimento, por quê? Porque é ele que segura o xixi, não é o seu bumbum que segura o seu xixi, não é o seu abdômen que segura o seu xixi. O que segura o seu xixi é o seu músculo íntimo, é um músculo que tá ali escondidinho, que às vezes a gente não quer falar, mas ele traz uma liberdade, um cuidado e uma autonomia desde a gestação, puerpério até a nossa menopausa, que é importantíssimo. Tá? Então, conhecer o assoalho pélvico, treinar o assoalho pélvico em todas as características que ele precisa, de contração, de relaxamento, de repouso, né? E evolução nessas atividades é importante em todas as fases. Mas na gestação é muito necessário, porque a gente tem uma fase de sobrecarga, a gente tem uma fase que precisa ali de muito cuidado. E junto com isso, nós vamos ter que ter o quê? Uma boa respiração, né? Então, a respiração que a gente movimenta tudo mesmo, né? Abre o peito, a costela, solta e relaxa. Então, esse movimento, essa harmonia na gestação é muito importante. Se a gente pegar esse mesmo exemplo dessa mulher que trabalha home office, 8 horas, né? Além dela estar com a pelve fechada o tempo todo, sentada na mesma postura, às vezes ela acaba ficando assim. E quando ela fica assim, esse músculo aqui, ó, que é o diafragma, que é esse músculo respiratório aqui, né? Ele vai ficar com menos amplitude, mais rígido, mais fechadinho. E isso também traz uma pressão, aumenta essa pressão. Então, os exercícios para essa mulher de ali, né, períodos em períodos que ela levanta para ir no banheiro, ela tá soltando, mobilizando, tá tentando ficar numa postura que sempre que ela lembra, eu sei que não é possível ficar nessa mesma postura plena e ideal o tempo todo, mas se ela tiver ali, né, numa boa postura, respirando bem, isso ajuda muito também a saúde do assoalho pélvico. Então, além de treinar, cuidar e fortalecer o assoalho pélvico em todas as características que esse músculo precisa ter uma boa postura, respirar bem, trazer soltura e movimento, isso tudo também faz parte de ajudar a cuidar da incontinência urinária na gestação. Porque muitas vezes essa perda vem dessa falta de equilíbrio, porque o corpo está super cansado, né, de segurar tudo e também das alterações hormonais. Então, se eu pego tudo que acontece de mudança de hormonal, adaptação física, mais o cansaço com o músculo tá, e a gente ainda pega às vezes alguns hábitos que não são bons, né, como não ter esses movimentos da pelve, estar constipada, não ter boa postura para fazer cocô, não esperar o xixi sair totalmente, não sentar no vaso. Se a gente junta tudo isso, mais o bebê, mais os hormônios, isso tudo se acentua muito. Então, é essencial você que está grávida da terapia pélvica, tá? Mesmo se você não queira um parto vaginal, não tem relação direta, o cuidado que você vai ter com a sua pelve, com o seu músculo, o xixi. Aí tem uma conhecida que também já teve escape de xixi na gestação e fala, ai, na gestação esse mês já aconteceu comigo. Gente, não seja essa amiga. Seja a amiga que fale assim, amiga, a gente precisa tomar cuidado, eu também tive, é muito ruim e a gente precisa procurar ajuda, tá? Porque essa ajuda que você vai falar para ela, você vai esclarecer para ela, você tá ajudando ela a evitar os escapes de xixi lá na frente, você tá ajudando ela a ter um músculo forte para melhorar tanto o escape de xixi quanto não ter bexiga caída, quanto melhorar a relação sexual. Então assim,
Tem tanta coisa que você vai estar ajudando ela. Então, realmente, antes a gente achava que estava tudo bem porque estava sobrecarregado. Hoje em dia a gente não acha. Hoje em dia a gente quer que essa mulher cuide, a gente quer que essa mulher procure a ajuda e o tratamento o quanto antes, porque a gente já sabe dos benefícios disso depois. Então vai ser muito importante ter uma orientação quanto a isso, que vai ser baseada em exercício do assoalho pélvico, contração e relaxamento, imobilidade da pelve, respiração, tirando que às vezes as dores somem. Por quê? Porque a gente tira essas tensões da pelve e a gente ajuda o músculo a funcionar melhor. Então, ter um cuidado específico para a gestação ajuda e muito o seu pós-parto também. Porque, gente, o pós-parto não é uma fase tão fácil para todas as mulheres, né? A gente tem adaptação, a gente tem o bebê pequeno, a gente fica, assim, na verdade, bem perdida num pós-parto, principalmente de um primeiro filho. Imagina, além disso tudo, ter escape de xixi, né? Então, se você orientada antes, como é que você vai fazer cocô, como é que você vai fazer xixi, o que vai ajudar e já ir para o puerpério com o músculo mais forte, ajuda e muito. É muito bom, traz segurança, traz autonomia e a gente tá, além de cuidar, a gente tá prevenindo disfunções lá na frente, tá? E como todos os dias, no Papo de Pelve, nós temos os mitos e as verdades sobre isso, tá? Então, o primeiro mito é normal fazer xixi na calça na gravidez, tá? Então, é um mito, né? Não é normal fazer xixi nas calças em fase nenhuma da vida, tá? Mas na gestação isso passa a ser muito normalizado, porque muitas mulheres têm. Então, gente, não é. E esse assoalho pélvico está indicando que ele precisa de cuidado, que ele está sobrecarregado e que ele precisa de tratamento, de ajuda e de cuidado. Não é normal fazer xixi na calça na gestação. É só contrair e relaxar que resolve, né? Então, eu sei que vocês procuram, né, tudo aí na internet, eu sei que tem muitas informações, mas não é um contrair e relaxar que resolve isso, tá? Às vezes a gente, né, acaba querendo deixar tão prático, já que a gente pensa em tantas coisas, que a gente acaba procurando soluções muito rápidas e práticas, né? Mas não é só um contrair e relaxar, né? Inclusive, se só contrair e relaxar resolvesse incontinência urinária, né, gente? A gente não tinha tanta gente com incontinência urinária, que é uma doença, né, seríssima, que traz consequências físicas, emocionais, psicológicas, né? Então, não é só um contrair e relaxa que vai estar resolvendo. A gente precisa de força, a gente precisa de resistência, a gente precisa de coordenação, postura, respiração, mobilidade. São vários fatores que vai estar fazendo você parar de perder o xixi, tá? Outro mito, gente, é assim, depois que o bebê nasce, isso tudo melhora, né? Parece que vira uma mágica. Não, o bebê vai nascer, vai melhorar tudo. E não é bem assim. Inclusive, em alguns casos se acentuam mais. Por quê? Porque o cuidado, gente, tem que acontecer ali no momento do escape e é um sinal de alerta. Então, se os escapes estão acontecendo, é sinal de que aquele músculo está precisando de ajuda. Eu não preciso esperar o puerpério, eu não preciso esperar lá na menopausa, porque isso pode ir se acentuando. Então, não é uma coisa, tipo assim, a culpa é do bebê, a culpa é da gestação, vai nascer e tudo se resolve. Não, o músculo já estava ali, ele recebeu esse fator e ele, né, trouxe esse sinal para você que você precisa cuidar. É isso que é a incontinência urinária, né, na gestação. Na gestação em qualquer outra fase, né? Ele tá falando, olha, cuida aqui, porque eu já tava cansado, eu já tava fraco, e aí agora eu ainda tenho o bebezinho, eu ainda tenho todo esse líquido aqui, e aí agora eu fiquei mais cansada ainda, mas eu já tava cansada, como se ele estivesse falando isso pra você, mas eu já tava fraco, mas eu já tava sem resistência, tá? Então, aí a gente vai estar pensando aí em vários aspectos de sinais que o músculo tá te dando, né? Então,
não é uma mágica, né? Muitas mulheres, assim que o bebê nasce, tem menos escapes, percebe que melhorou, tal. Mas no consultório, o que eu vejo? Que quando eu pergunto para as mulheres, né? Às vezes o bebê tem cerca de 4... Bebê não, né? A criança já tem, às vezes, 4 anos, 12 anos, ou ela entrou na menopausa, e aí eu pergunto para ela, durante a gestação, você teve escape? Ela fala, nossa, tive uma vez no supermercado, xixi, escorreu perna abaixo. Então, assim, a gente vai percebendo que essas perdas já tinham dado sinais e que agora, numa outra fase, está mais acentuada, tá bom? E outra coisa que a gente tem que pensar é falar assim, não pode treinar na gestação, não pode treinar assoalho pélvico na gestação. E isso é um mito, né? É essencial treinar assoalho pélvico na gestação. As mulheres precisam ter essa consciência que numa fase que tem tanta sobrecarga, é importante treinar e deixar esse músculo ali, né, ativo, deixar esse músculo competente. E o ideal, né, acho que o sonho de toda fisioterapeuta pélvico é que essa mulher já treinasse antes da gestação, porque daí a gente ia acompanhando, né, basicamente só o processo mesmo, no mundo ideal, que as mulheres já treinassem. Mas como na gestação, né, muitas vezes gestação pode treinar na gestação, você só não vai treinar se você tiver uma indicação médica de repouso, de algum cuidado extra. Mesmo assim, você pode perguntar sobre o seu médico e ele te liberar para esses exercícios íntimos. E aí, conforme a restrição, né, o exercício vai ser orientado pelo fisioterapeuta, tá? Então, gente, a única frase que é verdade aqui que eu vou ler para vocês é que fazer a fisioterapia pélvica na gravidez previne escapes e, se acaso você queira um parto vaginal, ela também vai ajudar a prevenir alguns graus de laceração, né? Que é aquele machucadinho, aquela condição que o músculo fica ali, né? De se abrir na hora que o bebê passa. Então, um músculo que ele é preparado para isso, né, que ele tem força, flexibilidade, alongamento, né, que ele foi equilibrado e cuidado na gestação, essa mulher vai ter muito mais tranquilidade e calma para escolher, ter autonomia para escolher sobre o seu parto quando ela pensa sobre os músculos do assoalho pélvico. Certo? Pessoal, esse foi o nosso papo de pelve hoje, conversando um pouquinho sobre como que acontece na gestação, o que esse músculo faz e por que a gente perde xixi na gestação. Então, gente, se está perdendo xixi na gestação, estou grávida, meu xixi está escapando, e agora? Agora procure a fisioterapia, porque vai ter muito que te ajudar, né? A fisioterapia vai te ensinar a fortalecer o músculo que precisa ser fortalecido, deixar esse músculo saudável, para que ele responda a tudo que ele precisa na gestação, tá joia? E esse fortalecimento não é só ficar apertando aleatoriamente. Tem vários outros cuidados na gestação que a gente tem que estar atenta, tá joia? Gente, um beijo, Cida, Maria, que eu vi que entrou aí. E se você tá grávida, se você pretende estar, se você tem uma amiga que tá, alguém da família, encaminha essa live, porque é muito importante ter essa consciência sobre isso tudo. Pode mandar aí também em inbox, na caixinha, se tem alguma dúvida, se perdeu xixi na gestação, né, e sente que tá perdendo, pode mandar aí, porque é um prazer responder vocês, porque essa página aqui, ela é para você conhecer sobre o músculo íntimo, ela é para você aprender sobre isso, ter autonomia e não ter vergonha de falar sobre isso, porque é um músculo que quando ele falha, ele deixa a gente com muita vergonha, muito constrangido, e você não precisa passar por isso, seja a fase que for, seja na gestação, no puerpério ou na menopausa. E na sexta-feira tem papo de pelve de novo, meio-dia. Na sexta-feira, agora eu falei um pouco sobre a gestação, pra vocês entenderem. Na sexta-feira eu vou falar do pós-parto. Como é que esse assoalho pélvico fica no pós-parto e o que a gente pode fazer para ele, tá? Então, encaminha aí quem tá no pós-parto e presta atenção, porque não é porque teve uma cesárea que esse assoalho pélvico tá livre, viu, gente? Sinto informar,
Na sexta-feira vocês vão entender um pouquinho sobre isso também, tá? Os cuidados e por que a gente também pensa no assoalho pélvico, mesmo que seja um parto cesárea. Então, sexta-feira, meio-dia, a gente continua esse papo de pelve falando do pós-parto. Então, se você tem dúvida, tá com escape no pós-parto, alguma coisa relacionada aos exercícios, à volta dos exercícios, sexta-feira a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Uma boa semana para vocês, um bom restante de dia e até sexta-feira. E fique aqui na página que tá cheio de informação para vocês, tá bom? Beijo, Maria. Beijo a todos que estiveram aqui.